muito bom dia para você, ligado na nossa Band TV, no ar mais um Boca no Trombone, o espaço dos servidores públicos, dos trabalhadores, dos aposentados aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado à grande audiência que você nos prestam sempre nas manhãs de domingo aqui pela nossa TV Bandeirantes. Bom, a partir de agora os nossos canais de interatividade estão abertos, está aí na tela o nosso WhatsApp para suas dúvidas de direito da Previdência, de direito do trabalho e também para você opinar sobre um tema. Daqui a pouquinho a gente coloca em mesa aqui para o seu debate. Não deixe de participar também pelo nosso e-mail, contato@programaBocaNoTrombone.com.br. Mande as suas dúvidas, opine sobre o tema, o canal está aberto. E aproveite, vá lá no nosso site, programaBocaNoTrombone.com.br. Lá você tem notícias de previdência, notícia dos servidores, de direito do trabalho, tem os programas aqui da Band TV e também lá da Rádio Bandeirantes no portal do Boca no Trombone. Bom, tema de hoje, as alíquotas previdenciárias. Pois é, no ano passado, com a reforma da Previdência, já estava previsto que teríamos novas alíquotas, nova cobrança. Será que melhorou? Será que piorou? É o que a gente quer saber. As alíquotas previdenciárias favorecem a quem? Essas novas alíquotas, esse aumento das alíquotas. Quem é o grande favorecido? Você opina sobre esse tema pelos nossos meios de interatividade. E claro, quero rodar a mesa aqui com os meus debatedores sobre essa temática. Em nome da FESERGS, o presidente Sérgio Arnaud está com a gente agradece a sua presença, presidente, e lhe pergunta, em verdade, nós tivemos aí uma dupla modificação para os servidores estaduais. Tivemos a reforma federal, a emenda constitucional 103, aprovada em novembro do ano passado. E agora, no início desse ano, o governo Eduardo Leite aprovou aqui uma nova formatação de regras administrativas, previdenciárias para os servidores públicos. Mudou e mudou bastante, inclusive para os aposentados. Como é que a FESERGS está encarando, está vendo essas mudanças aí? Quem é o grande beneficiário, o ganhador nesse aumento das alíquotas da Previdência? Bom dia. Bom dia, Paulo André. Bom dia, doutora Luciana. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Boca no Trombone. Evidentemente que quem ganhou a gente vai descobrir. Agora, quem perdeu nós sabemos. Foram os aposentados, no primeiro momento, que estão há 5 anos sem qualquer reposição salarial e que vão ter mais desconto, ou seja, todos os servidores públicos agora, aposentados, que antes não descontavam para a Previdência, vão passar a descontar a partir de um salário mínimo. Ou como ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo, vão descontar plenamente e é daí que vão sair os recursos que o governo diz que vai economizar 25 bilhões, durante 10 anos. É por aí. E interessante a colocação do presidente Sérgio nos alertando sobre isso, justamente porque em outros regimes próprios até há a cobrança dos aposentados da contribuição previdenciária, mas há um balizamento, há um mínimo, há valores que os segurados recebem, como por exemplo, em vários regimes próprios, quem recebe até o teto do INSS está isento dessa contribuição. Aqui no estado não prevaleceu essa lógica, Exatamente, nós tínhamos isso. Ou seja, quem ganhava até o teto do INSS, que hoje já um pouco mais de R$ 6.100. R$ 6.100 estava isento. Estes vão passar a contribuir agora a partir do mês de abril. Logo a partir de abril, eles estarão com mais um desconto no seu contra-cheque. E um desconto muito pesado para quem está há tanto tempo sem qualquer reposição sequer à inflacionária. Verdade. E no regime geral? Mudou. E nas duas pontas, Doutora Luciana Pereira da Costa, uma alegria recebê-la, está com a gente, nossa consultora previdenciária. Queria saber a sua opinião, que tem mudanças nas duas esferas, dos servidores públicos, falamos aqui, dos trabalhadores da iniciativa privada, e dentro lá da iniciativa privada nós temos aí uma modificação na forma de cobrar os valores de cunho previdenciário dos trabalhadores. Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Paulo Solano. Bom dia, presidente Sérgio Arnaud. É um prazer. Bom dia aos ouvintes. Realmente a gente tem agora no regime geral o impacto das alíquotas progressivas tem dois enfoques, Quem tem uma renda inferior a 2.000 e alguma coisa, 2.089 me parece, não me lembro bem o valor, mas R$2.000, esses vão ter vantagens, porque vão ter umas alíquotas reduzidas e vão pagar menos. Mas a partir deste valor em diante, a gente já começa a falar em aumento de contribuição.
E eu acho que a gente está falando, então, de uma boa parte dos trabalhadores, no fim das contas, vão ter que pagar mais. Poucas pessoas, assim, proporcionalmente, estariam tendo vantagem com essa nova forma de cobrança. A gente, então, está diante de um aumento na carga tributária, num país que é um dos que mais tem arrecadação de impostos e é um dos que eu posso então concluir, já que aumenta tanto a carga tributária e nunca chega, que tem pior gestão então desse dinheiro público, né? Estamos aí então diante novamente de os trabalhadores pagando a conta da má gestão do dinheiro público. A reforma da Previdência foi calcada nesse discurso do déficit. Sim. Né? Fechando com a coerência então dessa falácia, né? Vem a questão de aumentar a arrecadação e não se vê se falar em como é que esse dinheiro vai ser bem gasto agora. Eu imagino que a gente vai continuar tendo problemas depois, o dinheiro nunca chega, né? E daqui a pouco não se surpreendam se a gente tiver o governo novamente dizendo que não é suficiente a arrecadação para pagar as aposentadorias e pensões das pessoas. E promessas e mais promessas, né? Que se fizer isso, fizer aquilo, vamos ter melhoras. Aliás, é nesse aspecto que eu queria até aproveitar a intervenção muito inteligente da doutora Luciana para repetir para rememorar algumas coisas. Assim, um tom mais tranquilo do mundo, mas para que as pessoas possam refletir. Qual era o discurso da reforma trabalhista? 2 milhões de empregos. Era criar 2 milhões de empregos. Nós estamos com 12 milhões de desempregados. E, pior, mais da metade dos trabalhadores do país estão na informalidade. Sim. Portanto, isso tem 2 significados. O primeiro é que era uma falácia a tal da reforma trabalhista que ia gerar empregos. Ela gerou, e isso eu vejo na Rua da Praia, doutora, com a maior dor no coração, aquela fila de empreendedores com a bicicletinha e o iFood penduradinho atrás da bicicleta. Se eles se acidentarem, doutora, eles vão ter alguma assistência? Não. Eles vão ficar em casa ou no hospital até se curarem. E, enquanto isso, a sua família não vai ter o que comer, porque eles não poderão trabalhar. Então, esses são os empreendedores. Segundo lugar, a Previdência perdeu, porque são mais de 30 milhões, 29 milhões de trabalhadores que deixaram de contribuir para a Previdência. Porque na informalidade a pessoa primeiro come. Se sobrar dinheiro, ela vai pagar alguma coisa para a Previdência. Então, desses 29 milhões, muito poucos pagarão alguma coisa para a Previdência. É verdade. O presidente Sérgio Arnaud, a sua fala me lembra uma notícia que eu ouvi alguns dias atrás. A grande empresa Amazon, no mundo todo, né? Aqui no Brasil está com dificuldade de achar pessoas para trabalhar, para contratar. Então, lhe ouvindo, me lembrei dessa notícia porque a gente está falando de um país que pensa que vai aumentar os empregos, tirando direitos. Só que a gente vai olhar para as pessoas que estão aí, a nossa mão de obra, vamos dizer assim, ela não tem qualificação alguma. Muito precarizada, E a gente não vê preocupação sobre esse aspecto, que é o fundamental realmente, né? Que é o que vai gerar emprego. Bom, vamos responder algumas dúvidas, daqui a pouquinho a gente retorna, viu como o tema tá bom? Sobre Previdência. A Marley, ele é lá de Não Me Toque, um abraço aí, a região lá do norte do estado. Ela diz que é diabética, né? Está contribuindo para o INSS já há 5 anos e quer saber se consegue pedir o benefício de auxílio-doença. Ela disse, tem direito de me encostar, é o popular aí que o pessoal comenta. É o popular. Marley, em princípio a gente não tem como lhe responder essa pergunta com uma assertividade, mas a gente tem como lhe dizer o seguinte, o benefício por incapacidade, ele está voltado para as pessoas que estão incapazes de exercer sua atividade laborativa. Então, se esse seu estado de saúde de pré-diabetes, o médico atesta que já lhe traz alguma incapacidade, a gente tendo como comprovar isso, e tu, pelo visto, já tem a carência para entrar no benefício que é de 12 meses de pagamento de contribuições, então ok, vai passar pela perícia, vai constatar, vai confirmar essa incapacidade e tu vai ter sim direito ao benefício. Esse é o caminho. O Ademir é lá de Novo Hamburgo, ele diz que é aposentado e ganha o salário mínimo, mas continua trabalhando. Nesse trabalho, né, se por acaso não acontecer mais de estar trabalhando, se ele sair, né, ele tem direito a receber esses valores pagos de contribuição previdenciária ao INSS? Senhor Ademir,
O senhor está lembrando aqui de um benefício que chamava pecúlio e ele foi extinto lá em abril de 94, já faz tempo, e provavelmente daquela época lhe passaram essa ideia e o senhor ficou com aquela noção. Hoje em dia, dificilmente a gente vai encontrar alguém que se enquadre nos requisitos, é quase que impossível encontrar alguém que vá ter direito a pecúlio, né? Mas nesse sentido seria o pecúlio. O que a gente tem para as pessoas que continuaram trabalhando depois foi a discussão da desaposentação, que também foi uma discussão grande na área previdenciária, mas que depois o judiciário terminou dizendo que não ia ter direito e que também caiu por terra. Então termina que esse seu trabalho pós-aposentadoria, de regra, não se aproveita, né? Vem bem dentro do assunto, né? A gente está falando sobre aumento de contribuições previdenciárias. Aqui um exemplo, gente. Contribuição previdenciária feita depois da aposentadoria, no caso do INSS, vai para onde? Não vai para você, vai para o governo, fica no cofre do governo. E o governo com essa sanha, né, de cobrar e cobrar a mais. Gostou das explicações da doutora Luciana? Ela está com a gente lá na RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Curta o Boca lá na Rádio Bandeirantes, no FM 94,9, no AM 640, sempre aos sábados. E vai fazer uma publicação de direito da Previdência, de direito do trabalho. Olha aí a hashtag, ó, Boca Ano 31. Sim, entramos no nosso 31º ano, sempre aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. E nos siga na nossa conta lá no Insta, @programa Boca no Trombone, tá aí na tela também. E você vai curtir as fotos aqui da TV Bandeirantes, lá da Rádio Bandeirantes também, vídeos e toda uma produção de conteúdo especial aí por esse canal de interatividade com você. A gente está debatendo, pessoal, se o aumento da contribuição previdenciária, ele tem um grande ganhador, tem um grande favorecido. Presidente Arnaud, o senhor dizia na primeira intervenção, olha, um grande favorecido eu ainda não sei, sem quem está sendo prejudicado, no caso aqui, especificamente os servidores públicos do Estado, os aposentados. Né? Inclusive, a gente pode até traçar um paralelo, a gente tem umas tabelas, daqui a pouco para colocar na tela, podemos colocar a tabela dos servidores públicos. Perfeito. Né? Mas esse é da iniciativa privada, a outra tabelinha que é a tabela dos servidores, isso, a outra que é a tabela dos servidores públicos. Chega até, olha ali o patamar máximo, até 22%, né, de contribuição. E o mínimo é 7,5%. 5%. Mas esses não pagavam nada porque, né, estavam dentro do teto do INSS. Então o aumento da receita, se nós raciocinarmos que 55% a 56% da despesa do Estado com o pessoal é dos aposentados e mais de 90% dos aposentados ganham até esse valor, então imagine o ganho, ou seja, o ganho que o Estado terá. Diga-se de passagem, vamos só, como você perguntou, quem é que vai ganhar com isso? Aqui no Estado a gente sabe muito bem. Aqui no Estado, enquanto se discutia isso, o governador ampliou as isenções fiscais para mais 5 segmentos de empresariado gaúcho. Então a gente sabe quem vai ganhar. Esse dinheiro vai sair, vai deixar de ser repassado ao servidor, e aí nós vamos entrar na reforma administrativa logo em seguida, e vai ser repassado em isenções, ou seja, em perdão na cobrança de impostos de mais 5 segmentos empresariais. E o plano nacional, a gente sabe muito bem. Há poucos dias, o governo federal está tramitando no Congresso a extinção de mais de 3 dezenas de fundos nacionais. Sim. E sabe para onde vai o dinheiro? Para pagamento da dívida com os bancos, ou seja, vamos extinguir fundos ambientais, fundos de todo tipo, para pagar os bancos, que aliás são os únicos que estão fora do congelamento ainda aprovado no governo Temer por 20 anos, do aumento de despesas do Executivo, a emenda constitucional, menos o sistema financeiro. A emenda constitucional 95. A emenda constitucional 95. Então, no plano estadual a gente sabe, no plano federal também, parece que o desenho é muito claro. E isso não resulta em nenhum benefício para a sociedade,
Pelo contrário, enxuga-se o dinheiro. Está aí o exemplo do INSS, 1.800.000 benefícios parados na fila. Por quê? Porque não há funcionários e agora querem fazer a reforma administrativa para diminuir ainda mais o número dos funcionários. Ou seja, precarizar ainda mais essa situação. Doutora Luciana, a senhora dizia, olha, pode melhorar, mas para um pequeno número. E aí a gente pode até ilustrar, meu diretor, com a nossa tabelinha aí que refere às alíquotas do INSS, né? E ali está, ó, 7,5%, né? E a doutora dizia, e acertou, até 2089, né? Nós temos uma redução. Acima disso, a cobrança ela passa a ser a maior. Começa a ser maior e começa a ter mais arrecadação e com certeza, se a gente for pensar nessa faixa aí de salários, 2.000 e pouquinho, isso pega uma grande faixa de trabalhadores. Sim. A grande maioria, poucas... Sim, é uma grande massa que ganha salário mínimo ainda, mas se a gente pensar que, olhar pela realidade de mercado, praticamente todo mundo vai ter aumento então de alíquota. Verdade. Não é? Doutora, se a gente analisar mais detidamente, isso são dados do IBGE. A média dos salários na iniciativa privada no Brasil é em torno de R$ 2.800. Ou seja, todos vão estar pagando mais, né? Não deve ter sido por acaso esse corte, né? Essa linha de corte. Muito bem estudado, Muito né? bem, né? Bom, vamos responder mais dúvidas aqui, mais questões de direito da Previdência que estão chegando. A Jéssica, ela diz assim, doutora, minha mãe tem 170 meses de contribuição e mais a documentação rural. Ela está com 58 anos de idade, ela se aposenta agora? Não, ela não se aposenta agora, mas ela tem direito na aposentadoria, tem a discussão da aposentadoria híbrida aqui, né, também, que a gente pega o tempo rural e mistura com o tempo urbano e fecha uma aposentadoria no INSS. Ela teria que ter 60 anos de idade antes da reforma e por isso não enquadra ali, ela vai ter que ter os 62 de idade, no fim das contas, e o rural pode ser contado também, mas a gente vai ter que dar uma cuidada no posicionamento da jurisprudência que ainda não está bem firme se o rural remoto entra ou não entra na aposentadoria. Planejamento previdenciário para ela aí, né? O Rujo, ele diz que tem 63 anos de idade, contribui já há 20 anos. Se ele for demitido, pode continuar a contribuir até aposentar-se por idade. Hoje ele atua como vigia. O Rujo é o caso de fazer bem o planejamento previdenciário, porque com esse tempo de contribuição, ele aguardando fechar a idade, ele se aposenta. Vai ganhar 60% da média das contribuições. O que ele contribuir além do 20º ano vai entrar como acréscimo na renda mensal dele da aposentadoria. Cada ano, 2% a mais. Aí a gente vai fazer um cálculo, então, para ver se vai valer a pena o investimento para o benefício depois no cálculo dele. Na ponta do lápis, né? Isso. Tem que ser. Bom, dúvidas de previdência, tudo ok aqui, né, com a doutora Luciana. Vamos para as trabalhistas? Tá chegando aí o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos colegas de mesa e a quem nos assiste. Hoje o quadro Dica Trabalhista responde a pergunta da Neuza. Ela relata que trabalhou num lar de idosos por 7 anos e saiu em agosto de 2019. Já foi dada a baixa na carteira, mas até o presente momento não foram pagas as suas verbas rescisórias. E ela quer saber o que pode ser feito em relação a isso. Bom, Neuza, eu aconselho a senhora a procurar um advogado de sua confiança para ingressar na Justiça do Trabalho com uma reclamatória trabalhista, fazendo a cobrança das suas verbas rescisórias acrescidas da multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, que é a multa prevista quando a empresa não observa o prazo de 10 dias contados do término do contrato de trabalho para efetuar o pagamento das verbas rescisórias. E essa multa ela é no valor de um salário contratual. Além disso, nós temos o questionamento do Raul, de Dom Pedrito. Ele relata que trabalha numa empilhadeira a gás e não recebe o adicional de periculosidade. Ele quer saber se essa situação está correta. Bom, Raul, no seu caso, deve ser observado se é você mesmo que faz essa troca do gás da sua empilhadeira ou não. Se você não faz essa troca, não tem direito de receber o adicional de periculosidade. Agora, se é você mesmo que faz a troca, o abastecimento do gás da sua empilhadeira, e essa troca ela é uma troca frequente, de no mínimo 3 vezes por semana, durante de 5, 10 minutos ou mais, os tribunais superiores do trabalho
vem entendendo que o senhor fará jus ao adicional de periculosidade. Claro que se isso for demandado na justiça, terá que passar por uma perícia técnica que fará toda essa avaliação. Tá certo? Então, no seu caso, tem que ser observado se você faz essa troca e com que frequência que ela é feita. Tá bom? Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Muito obrigado ao Dr. Pedro Marcon, aí do Pedro Marcon Advocacia. Continue mandando as dúvidas de direito trabalhista aqui pra gente ao longo do programa, né? Se não respondidas aqui, temos os nossos canais de interatividade lá no Mundo Digital. Tem o nosso canal lá no YouTube, o Boca no Trombone, tem toda uma produção de conteúdo especial. Se inscreva agora no nosso canal e aproveite. E também os programas aqui da TV Bandeirantes estão lá postados. E navegue também na nossa fanpage. Lá tem notícias de direito da Previdência, de direito do trabalho e os programas. Lá você tem áudio e vídeo, o programa lá da Rádio Bandeirantes e as postagens das edições aqui da Band TV. O Boca no Trombone está apresentando também para você, a partir dessa semana, pós-graduação de excelência em Direito Previdenciário e Direito Processual Previdenciário. Capitaneado aí pelo Dr. Teodoro Agostinho, com a referência aqui no Sul do Dr. Tiago Kedrick. É um curso que você, interessado no direito previdenciário, advogado, estudante, operador do direito em geral, deve sim estar se inteirando e sabendo um pouco mais. Olha só o recado que o Dr. Teodoro deixou pra gente. Olá meu querido, olá minha querida, tudo bem? Olha só, você que é de Porto Alegre e toda a região, nós temos um mega convite para vocês. Estamos lançando a nossa pós-graduação em Direito e Processo Previdenciário, totalmente voltado para a prática previdenciária. Não fique de fora e eu, professor Teodoro, estou te aguardando. Tá aí, ó, tá ali na tela o site eadir.com.br, busque mais informações e faça já a sua inscrição. A gente está debatendo, pessoal, o aumento das alíquotas de contribuição previdenciária para os servidores públicos, para os trabalhadores da iniciativa privada. Presidente Arnaud, uma vez aprovada, né, essas novas alíquotas, elas, como o senhor referiu, já passam a valer, agora já no próximo mês tem a cobrança, a primeira cobrança aí dos aposentados. Alguma movimentação que a federação esteja planejando, esteja fazendo para agora ou mais à frente tentar reverter esse quadro? Nós ingressamos com 2 medidas judiciais, infelizmente não tivemos liminar, elas seguem em apreciação, não temos apreciação do mérito. Isso ainda quando estamos em fase de discussão e logo em seguida após a homologação, Sim. Uma antes e outra posterior. Não temos decisão de mérito, mas nós ingressamos. Até porque há muitas confusões e muitas possíveis ilegalidades dentro dessa legislação aprovada. Uma delas é que alguns artigos dependem, segundo a nossa ótica, da tramitação desta chamada PEC complementar, lembra? PEC paralela. Lembra? Né? PEC paralela que surgiu do Senado e está tramitando na Câmara. Então, como ela não foi ainda, como essa proposta de emenda constitucional não foi aprovada nem homologada, Sim. ela não há, no nosso entendimento, condições de o Estado editar determinadas medidas na lei que confrontam com a Constituição atual. Sim. Porque não há autorização de um diploma legal superior, como é a Constituição, que possa amparar ou respaldar a decisão da Assembleia Legislativa e a homologação do governador. Doutora Luciana, temos um único documento oficial, né, de estudo técnico, que é a CPI da Previdência, realizada lá no ano de 2017, que relata justamente a conclusão que a senhora chegou numa das intervenções anteriores. O problema não é receita, o problema é gestão, né? Foi muito mal realizada durante sucessivos governos, né? Sem aqui partidarizar nenhum, né? Como fazer daqui para frente? Como trazer uma gestão eficiente nas contas da Seguridade Social no regime geral? Começa por ser transparentes, por ser honestos, né, na divulgação das informações, o dinheiro que é arrecadado. A gente nunca sabe exatamente o valor arrecadado, porque tem que ter a parte que vai para a União, tem que ter, eles maquiam. Quando
os jornais apresentam, enfim, as pessoas vão atrás e se noticia sobre a Previdência ser deficitária, aqueles números que eles apresentam não apresentam a receita inteira da Previdência, não está ali tudo. Então, começa por aí o problema, né? Vamos começar com transparência nas informações. É o início, né? Bom, a gente vai... É porque há 5 fontes de receita para custear, isso segundo a Constituinte 88. Verdade, O governo só divulga a arrecadação do empregado e do empregador. As outras 3 fontes ficam de fora, além da DRU, que retira dinheiro da Previdência. Todo ano. Vamos dar uma paradinha, rápida paradinha, você se comunica com a gente pelo nosso Twitter, @programa Boca, né? E na volta a gente vem em conclusão final. Afinal de contas, quem é o grande ganhador, né? Nesse aumento das contribuições previdenciárias aqui no Boca, ano 31, sempre na luta. De volta com o Boca, na manhã do seu domingo, muito obrigado pela grande audiência e debatemos hoje, né, o aumento da contribuição previdenciária para os servidores, para os trabalhadores da iniciativa privada. Quem é o grande favorecido? Conclusão final da FESERGS com o seu presidente Sérgio Arnaud. Na realidade, os grandes prejudicados são os mesmos de sempre. Os servidores públicos, no caso do regime próprio, e no regime geral, os trabalhadores em geral. Mas nós queremos deixar uma mensagem final pedindo para a população, especialmente para os servidores públicos, que tenham muito cuidado com essa epidemia, agora a pandemia do coronavírus. Não é brincadeira, porém nós temos a sorte de estarmos no verão, onde as chances de transmissão são muito menores. Mas todo cuidado é essencial, principalmente para os servidores que lidam com o público no dia a dia. Boa lembrança, boa lembrança. Palavra final agora do Pereira da Costa Advogados, com a sua advogada, com a sua consultora, doutora Luciana. O favorecido é sempre a parte mais forte, né? Que no caso é o governo e vai arrecadar mais ainda. O que cabe a nós, que vamos ter que pagar a conta de novo, é ficar atento e cobrar que tenha essa transparência, que a gente consiga ver que esse dinheiro, então, que vai entrar a mais nos cofres públicos, se justifique, então, para a finalidade que ele está sendo arrecadado. Então, é a atenção das pessoas cada vez mais atentas, né, cobrando dos nossos políticos, nossos governantes, o que eles nos prometem, não ficar promessas vazias, como a gente está acostumado a ver. Isso não deve seguir acontecendo no nosso país. E na área de previdência, né, quanto mais o planejamento previdenciário, né, doutor, ser feito para a organização, seja para o servidor público, seja para o trabalhador da iniciativa privada, é fundamental. Né? Agradeço muito a Luciana, ao Sérgio, por esse Boca no Trombone dia desse domingo. Encontro marcado aqui na Band TV, na semana que vem, a partir das 8h30 da manhã. Durante a semana já está certa nosso acerto aí, né? Nossa combinação. Tem a fanpage, tem o site, tem a nossa conta no Instagram, o canal do YouTube, a conta no Twitter. Olha, vamos nos divertindo durante a semana e trocando muita informação de previdência, direito do trabalho e também de servidores públicos, tá bom? Sempre aqui no Boca, no seu ano 31, sempre na luta.